Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. Vamos tratar na noite de hoje a respeito de um tema vinculado à vivência do mundo interior. Quando nós estudamos a filosofia do direito, na parte da axiologia jurídica, os doutrinadores dizem, explicam, asseveram, que nós vivemos dois tipos de mundos: o mundo do direito e o mundo da moral. Portanto, existiriam dois tipos de justiças: a justiça no mundo do direito e a justiça no mundo da moral. O que significa a justiça no mundo do direito? A justiça buscada pelo direito objetivo e também subjetivo para que se cumpra conforme as nossas leis. E o que significa a justiça no mundo da moral? A justiça no mundo da consciência. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos aos espíritos superiores onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem: na consciência. É evidente que a consciência, Allan Kardec ainda questiona, trata-se de um pensamento íntimo do que seja certo e do que seja errado. O que é certo para essa consciência? O respeito aos direitos naturais de alguém. E o que seria errado? Qualquer atitude de desrespeito ao direito natural de alguém. Então a consciência, ela tem essa noção. Mas é evidente que essa consciência também depende de um fator exclusivo para que ela possa se desenvolver e o espírito encarnado ou desencarnado ter uma noção mais completa da vontade de Deus por meio de suas leis, da lei natural ou de suas leis morais. É o conhecimento. O conhecimento moral e o conhecimento intelectual vão aclarar para que a consciência tenha um desenvolvimento intelectual e moral, para que dê suporte à evolução do espírito. Por isso que, para algumas pessoas, o que poderá ser certo, para outras poderá ser muito errado. Um pensamento negativo no nosso nível, no nível de mediana evolução, poderá não ser grande crime. Mas no mundo evoluído, não se pode suportar a ideia de que um espírito superior poderá ter um pensamento maldoso, desprovido de sentimento de amor. Para nós, não praticar o mal é um grande bem. Para outros, praticar o mal já seria um grande mal. Mas poderíamos pensar que o mal pode ser praticado em diversos níveis. Aquele que não pratica o mal, ele já diz: não pratiquei o mal, por isso eu estou num bom nível de evolução. Mas também não praticou o bem. Se não praticou o bem e não praticou o mal, só em não ter praticado o bem, já praticou um mal. Mas a consciência desse indivíduo pode dizer: você está bem melhor do que ontem, porque hoje você não praticou o mal que podia praticar. Mas agora o espírito evolui e não mais quer praticar o mal. Mas o mal ainda existe em seu coração, em sua mente, e ele pratica o mal por pensamento, não mais por meio de atitudes, de ações,
mas o pensamento está a praticar o mal. Então o indivíduo diz: passei minha vida inteira sem praticar o mal, mas passou a vida inteira pensando no mal. Já seria um mal. Mas o espírito evoluiu. O indivíduo passar toda a existência sem praticar o mal e só o bem, já é um espírito de notória evolução. Mas esse espírito, no mundo superior, se ele ainda pensa no mal, ele vai ser inferior, e muito inferior. Não foi por acaso que Jesus disse que João Batista seria o maior dentre nós, mas que no reino dos céus ele é menor. Porque existem diversos níveis de evolução. Então, começamos a pensar qual é o nível das nossas práticas maldosas e qual é o nível das nossas práticas benéficas. Aquele espírito que só pensa no bem, que só pratica o bem, que só sente sentimentos do bem, esse é o espírito que pode evoluir em outro lugar, em outro ambiente, num ambiente bem superior ao da Terra. Mas poderíamos então pensar: mas é possível viver um mundo superior num mundo de transição planetária, como é o mundo terreno? Evidente. O mundo superior é o mundo da consciência devidamente esclarecida. Mas esse esclarecimento tem níveis. Quanto maior a evolução espiritual, maior será o nível evolutivo dessa consciência. Mas a base, o fundamento do certo e do errado, a base do respeito e do desrespeito aos direitos naturais de alguém, isso já está desde o momento da individuação do espírito nos pensamentos íntimos da consciência. Todos nós, individualidades espirituais, temos a noção do que seja justo ou injusto dentro do nível primário, mas em níveis avançados, o que pode ser injusto hoje ou justo hoje poderá ser injusto amanhã. Por exemplo, o nosso direito diz que a legítima defesa é uma atitude justa para que o indivíduo não morra ou não deixe alguém ser assassinado. Ele tem o direito de matar. Isso no mundo do direito. O direito permite que em legítima defesa alguém possa assassinar alguém. No mundo da moral, legítima defesa é uma imensa injustiça. Imaginemos se Jesus praticasse a legítima defesa para não sofrer as dores da cruz. Ele não seria o Cristo. Se Mahatma Gandhi sacrificasse alguém em legítima defesa, aquele que o assassinou não seria o apóstolo da não violência. Se os grandes mestres da humanidade, profetas, praticassem a legítima defesa, eles não seriam mestres espirituais da humanidade. E por essa razão, Jesus disse a Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Porque Pedro estava agindo em legítima defesa, querendo proteger o seu mestre, que estava sendo ameaçado de morte. Mas Pedro não entendeu que aquele momento não era de praticar a legítima defesa, porque o nível de justiça do seu mestre era bem superior ao nível de justiça do direito romano. Por isso, o que pode ser justo para um, pode ser injusto para outro. O que pode ser injusto para um, poderá ser justo para outro. Estamos nos níveis das nossas consciências. E precisamos evoluir. Quanto mais a consciência adquire conhecimento,
maior será o grau de exigência dessa consciência. Por isso que muito será pedido a quem muito se houver dado. Quem muito tem, a quem muito tem, muito será exigido. Nós espíritas, que conhecemos os mecanismos das leis eternas, das leis morais, de justiça, de amor, do progresso, do trabalho, de tantas outras, bem orientadas e explicadas no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, temos um grau de consciência superior. Porque nós conhecemos coisas que outras pessoas de denominações teologais não conhecem. Sabemos hoje que não é possível existir justiça sem a lei da reencarnação. Porque como explicar o sofrimento de uma criança que não teve tempo de praticar o mal, que já nasce com deficiências dolorosas de natureza física ou mental? Somente por meio da compreensão desse mecanismo de justiça, que é a lei da reencarnação, poderemos entender melhor que tudo tem uma razão de ser e quem com ferro fere, com ferro será ferido, ainda que seja numa próxima vida. Por isso, quando nós entendemos os mecanismos sagrados da reencarnação, a nossa consciência se dilata no que tange à justiça. Mas avancemos. Para compreendermos melhor a respeito desse mecanismo profundo que é o mundo da moral, ou seja, o mundo pela vivência da consciência, precisamos estudar, precisamos conviver, precisamos refletir e meditar, mas, sobretudo, precisamos orar. É por meio da oração que a consciência vai se iluminar. Santo Agostinho, em uma de suas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Aventura da Prece, ele nos convoca a sermos apóstolos, não mais da caridade, não mais do bem, não mais da humildade, não mais da solidariedade, mas apóstolos do pensamento. Por quê? O que é ser apóstolo do pensamento? Significa que a consciência agora está sendo desbravada, conhecida, porque não basta praticar um ato de bondade, se esse ato de bondade não existir, sem um profundo sentimento de equilíbrio interior, sem que a consciência e sentimentos elevados estejam a participar daquele momento de ação. Nós vivemos as vidas, muitas vidas, na periferia da nossa evolução. Nós avaliamos a nossa evolução pelo muito fazer, pelas obras exteriores, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus avalia a nossa evolução espiritual não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo que nós sentimos ou deixamos de sentir, por aquilo que nós pensamos ou deixamos de pensar, diante da nossa capacidade de desbravar, de conhecer esse mundo interior desconhecido. Quando Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós, ele não falou por metáfora, ele não falou uma parábola, ele disse que o reino dos céus está dentro de nós. Ele disse que o reino dos céus é um mundo que está dentro de nós, e é um mundo desconhecido, é o mundo da consciência, é o mundo do recolhimento, é o mundo da solidão, é o mundo do fechar os olhos, é o mundo da oração. Mas nós,
que estamos tão vinculados ao afazer, ao trabalhar, esquecemos que também orar é um grande trabalho. Muitas das vezes, alguém que fica sentado numa mesa por 2, 3 horas, com os olhos fechados, orando, poderá estar a trabalhar muito mais do que aquele que pode ficar 3, 4 horas, 12 horas, um mês inteiro, praticando atos de caridade, sem qualquer sentimento de caridade no coração. Então, temos que sair um pouco da vivência do mundo extrínseco para entrarmos também numa vivência no mundo intrínseco. O que é intrínseco, o que é extrínseco? Por exemplo, uma moeda de ouro de R$1 tem um valor extrínseco, que é R$1, e tem um valor intrínseco, que é o ouro. Uma moeda de ouro vale mais do que R$1, ainda que ela esteja cunhada com R$1. Nós somos semelhantes às moedas de R$1, que não existe de ouro, mas se assim existisse, poderíamos comparar. Somos semelhantes a uma moeda de ouro, mas nos vendemos por R$1. Valemos muito mais do que o que nós imaginamos. Somos muito maiores do que o que nós pensamos. E por essa razão, os nossos medos, os nossos complexos de inferioridade nos atormentam, porque nós vivenciamos remorsos, sentimentos de culpa e não resolvemos os nossos problemas íntimos, que é o espírito diante da sua própria consciência. A consciência é semelhante a um altar e o sentimento é aquilo que vamos depositar nesse altar. E as nossas preces são preces labiais, decoradas. São preces que saem da boca, mas não saem do coração. E quando fechamos os olhos, ficamos ainda pensando no mundo lá fora, porque a nossa mente é indisciplinada, porque não sabemos nem mesmo respirar. Respiramos mal, não conseguimos acalmar a mente, não conseguimos organizar os nossos pensamentos, não conseguimos observar e analisar os nossos sentimentos. A nossa vida, meus irmãos, é um verdadeiro inferno. Inferno de consciência, de tormento espiritual. Então, quando o grande Santo Agostinho nos chama, nos convida a sermos apóstolos do pensamento, ele está querendo que o espírito se eleve a um grau superior, saindo da periferia das atitudes, para buscar atitudes de maior qualidade, sentimentos de maior qualidade, orações de maior qualidade e práticas de solidariedade humana, práticas de filantropia, práticas de caridade material e moral, mas com elevado teor de sentimento de amor, de sentimento de piedade, de sentimento de humildade e de grande sentimento de sabedoria. E para nós compreendermos isso, só temos um caminho: a oração. O Espírito tem sede de Deus. E essa sede só pode ser sanada, essa fome, que também é uma fome, só pode ser sanada se nós buscarmos a oração, organizarmos a nossa vida interior, por meio do silêncio. Fecha a porta do quarto, feche os olhos, não durma, deixe que o pensamento venha, observe o pensamento e aos poucos substitua um pensamento negativo por outro positivo e agora comece a pensar no impensável, a imaginar o inimaginável, a amar o que não se pode tocar, o que não se pode ver, o que não se pode sentir, a não ser por meio da oração.
Só é possível amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o sentimento, com toda a alma, por meio da oração. Por isso nosso mestre trabalhou muito. Jesus não se isolou da vida social, não entrou numa caverna como eremita, mas passou a maior parte do seu tempo orando. Ele estava e tinha sua vida social e depois buscava o recolhimento distante de todos e dos barulhos humanos. Muitas vezes, em passagens evangélicas, nós encontramos o Cristo orando no mais sagrado e profundo silêncio, em sintonia com seu paizinho, acompanhado de pensamentos de anjos, arcanjos e serafins, num aleluia, num clima que o elevava acima da atmosfera terrestre. É preciso buscarmos oração, organizarmos a nossa vida, assim como temos horário para almoçar, para lanchar, para jantar, café da manhã, o espírito também tem que ter horário para tomar o seu café da manhã espiritual, horário para jantar, para almoçar, para fazer o lanche. Se nós parássemos, fechássemos os olhos para pensar em Deus, no mesmo tempo que nós usamos para a alimentação do corpo, já seríamos bem melhores do que somos hoje. Mas qual o tempo de oração? Alguém diz, eu não tenho tempo. Senhores, não é que não tem tempo, tem tempo. Não sentiu ainda a necessidade desse tempo. Somos seres famintos e sedentos de amor. Somos todos carentes de amor. E buscamos esse amor nas pessoas. É um engano. Buscamos esse amor nos entes queridos. Outro engano. Buscamos esse amor no marido, na mulher, nos filhos, neto, bisneto, pai, mãe, tio, sobrinho, amigo. Outro engano. Até quando nós vamos sofrer por amor? Buscando em criaturas limitadas, em seres humanos tão carentes quanto nós, o pão que só Deus pode nos dar, a água viva que só Ele pode nos dar, acalmando as paixões, elevando o espírito sobre a matéria. Por que buscar de seres tão limitados aquilo que somente Ele pode nos dar? É falta de compreensão, de conhecimento e, sobretudo, falta de experimentar as belezas que a prece pode nos proporcionar. Vale muito mais sermos apóstolos do pensamento, aquele que compreende bem os oceanos da vida íntima, as leis que estão cravadas nessa maravilhosa consciência, que orbita em torno de uma consciência maior, que é a consciência divina. Somos consciência, e cada consciência busca a luminosidade que a deu origem. Por essa razão, precisamos parar e organizar o nosso tempo. Ah, mas 1 hora é muito tempo. O dia tem 24 horas. 8 horas para dormir. 8 horas para as atividades diurnas. E as outras 8 horas deveriam ser para buscar Deus. Por meio do trabalho no bem. E o outro momento, por meio do conhecimento profundo da alma. Desse recolhimento, desse estudo proveniente de uma profunda busca interior. Essa busca, o religare, a verdadeira religião, a criatura buscando o Criador. Religare, religar significa ligar a criatura ao Criador. Isso é religião. Não tem nome, não tem rótulo, não tem teologia, não tem doutrina, não tem filosofia. É um fenômeno do espiritual profundo
que todos nós passaremos, de diversas religiões e até mesmo os que não acreditam em Deus. Porque é impossível ser feliz sem encontrar a Deus, sem descobrir Deus na intimidade da alma, sem descobrir Deus na intimidade do ser, na intimidade da consciência. Isso é espiritualidade superior. Mas vamos à prática. Sugiro aos irmãos que sentem com a coluna reta. Eu falei no primeiro momento sobre a respiração. Vamos aprender a respirar. Infelizmente, ninguém nunca nos falou: menino, senta aí para respirar direito. Não. Senta aí para comer, senta aí para ficar quieto, senta aí para estudar. Mas senta aí para pensar. Mamãe ficou louca. Senta aí para respirar. Papai endoideceu agora que virou espírita. Então vamos aprender a respirar. Vamos aprender a respirar com os chineses, que há 3.000 anos nos ensinou uma técnica infalível para equilibrar a nossa respiração. Respiramos mal e por isso vivemos mal, comemos mal, não temos controle sobre nossas emoções, porque nós respiramos mal. Não oramos, não pensamos, não meditamos, não refletimos, porque respiramos mal. O nosso cérebro precisa de oxigênio. O cérebro humano tem mais de 15.000 quilômetros de vasos sanguíneos. E precisa, cada vaso sanguíneo, de oxigênio. Quem não respira bem, pensa mal. Até porque o cérebro não está na sua potencialidade 100%. Então vamos rapidamente, nesses 5 minutos, vamos perceber os estágios de uma meditação. Primeiro, por meio da respiração, para acalmar. Como nós vamos fazer? Eu vou fazer primeiro e depois os irmãos fazem. Os chineses dizem que respiramos mais por uma narina do que por outra. Então, qual seria a técnica chinesa? Inspira por uma narina, segura o ar e expira pela outra narina. Por essa mesma, inspira, segura o ar e expira pela outra narina. Agora vamos lá, todo mundo. Vou fazer com a mão esquerda para que vocês possam fazer com a mão direita. Inspira, todo mundo olhando para mim, depois fecham os olhos. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Cada um agora no seu ritmo. Inspirando o mais profundamente possível e expirando o mais profundamente possível. Com os olhos fechados. Agora vamos abrir os olhos, coloque as mãos sobre as coxas e os irmãos vão perceber que a respiração está mais leve. Estão percebendo que está mais leve? Fizemos em 2 minutinhos. O ideal é pelo menos 30 minutos. Cuidado que você pode sair dali voando. 30 minutos só. Enquanto a gente faz isso, não dá nem para pensar nada, porque está concentrando na respiração. Então já bloqueia pensamento ruim. Técnica chinesa infalível. Muito bem. Organizamos agora a respiração. Próximo passo, que a respiração está tranquila. Vamos agora observar os nossos pensamentos. Não vamos fazer isso aqui agora que não temos o tempo. Mas agora é o momento em que o corpo está tranquilo, a mente está equilibrada. Agora nós vamos observar os pensamentos. E vai chegar todo tipo de pensamento.
Quando chegar um pensamento ruim, não rejeita não, deixa ele entrar. Semelhante àquele que deixa a porta entrar, entra o leão, uma fera, deixa a porta aberta que o leão vai dar a volta e ele vai sair. Observar, aprender a observar os pensamentos, bons, positivos e negativos. Quando a gente observa bem os pensamentos, a gente passa a ter controle sobre eles e aprendemos que nós não somos os nossos pensamentos. Não somos os nossos pensamentos. Somos o que somos, individualidades espirituais. Mas agora vamos selecionar os pensamentos. Pensamentos de bondade positivos. E vamos canalizar nossas energias para aquele pensamento positivo que queremos. Direcionando o pensamento positivo para alguém. Direcionando esse pensamento para Deus. Direcionando esse pensamento para nós, para o nosso corpo, para a nossa saúde física, para a nossa vida. Vamos canalizar o pensamento positivo de otimismo, de ânimo, de vontade, de amor, de sentimento superior para o objeto da nossa meditação. Muito bem. Estamos agora em paz com a nossa consciência e no sentido, estamos orando pelas pessoas. Orar pelo inimigo é pensar positivamente e lançar pensamento positivo em direção ao inimigo. Pensamentos superiores, pensamentos de amor, pensamentos de compreensão, de piedade, de compaixão, no sentido do inimigo. Mas tudo isso ainda não é explorar o mundo interior. É só o beabá. Agora vamos passar para um outro estágio, que é o estágio verdadeiro de explorarmos o nosso mundo interior. Buscarmos os nossos melhores sentimentos e pensamentos, canalizando-os para Deus, a fonte de toda a sabedoria, pedindo a Ele licença, pedindo a Ele que tenha compaixão da nossa infinitude, no sentido da nossa infinita inferioridade. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, eu sou teu. Senhor, o Senhor é meu Criador, é o meu Pai. Eu não existo sem o Senhor. Senhor, toca o meu coração, segura as minhas mãos e me conduz para que eu possa agora navegar nos oceanos da vida pelo pensamento, nos oceanos da vida pela consciência. Me ensina, Senhor, a conhecer a mim próprio, a conhecer minha consciência. E então, a providência divina por meio dos espíritos superiores, que virão até nós, que estão na faixa do bem. Agora estamos em sintonia com o bem. No nosso nível é verdade, mas os espíritos amigos vêm até nós e elevam ainda mais a nossa força mental. E agora nós começamos a sentir outros níveis de pensamentos e de sentimentos, cada um de acordo com a sua força, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua paixão. Porque preciso ter muita paixão, paixão profunda. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração. Ou seja, se apaixone por Deus. E aí nós vamos entrar em vários níveis. Níveis que Buda entrou, que Santo Agostinho entrou, Sócrates, Platão e tantos outros. Santos da igreja, médiuns, espíritos superiores. E aí as horas passam e nem percebemos. E aí entramos num tempo sem tempo, um tempo além da materialidade. Esse momento pode ser um instante, um segundo. Esse momento será breve, mas nós sairemos desse momento com a sensação de que ficamos a eternidade, vislumbramos a eternidade. Ó, meus irmãos, como é triste poder tentar falar por meio de palavras coisas tão sagradas, fenômeno mais fantástico que o ser humano pode imaginar, que o espírito pode adentrar. O convite de Santo Agostinho para sermos apóstolos do pensamento é um convite difícil, mas nós vamos tentando,
Primeiro organizando nossas poucas horas, nossos poucos minutos. Depois o espírito quer mais, quer beber mais. E vai chegar uma hora que todo o tempo será pouco. E aí, o nosso coração estará transbordante. A nossa alma estará elevada. E o que vamos dar às pessoas? Vamos dar o que sobra. O espírito está pleno com Deus. O amor derrama. E quando ele derrama, ele se transforma em irmã Dulce. Quando o amor se derrama, ele se transforma em Jesus de Nazaré, em Maria Teresa, em Chico Xavier, em tantos trabalhadores anônimos que estão em sintonia com o Pai. Mas o amor é tão grande, o amor é tanto, que ele dá e não sente falta, não sente carência nenhuma, porque ele dá daquilo que está derramando. Como já dizia Santa Teresinha de Jesus: Senhor, basta de tanto amor. Ela sentiu o poderoso amor de Deus, de tal maneira que ela se sentiu esmagada, que ela se sentiu oprimida e com vontade de abraçar a todos, e com vontade de se ajoelhar diante de todos, de pedir perdão até por faltas que nunca cometeu, porque quem sente esse profundo amor, sente que não ama mais. É Deus que ama por meio desse canal, que foi limpo por meio da meditação, da boa respiração, da calma da consciência e, sobretudo, de uma perfeita sintonia com o Pai por meio da oração. Vamos lembrar sempre dessa necessidade do Espírito, dessa vontade da alma. Vamos acalmar nossas fomes e sedes de justiça, buscando a justiça pelo mundo da moral, ou seja, pelo mundo da consciência, e seremos mais espíritas, e seremos mais cristãos, e seremos mais gente, mais ser humano, e seremos verdadeiramente apóstolos da consciência, mais ainda, apóstolos do pensamento, segundo o convite de Santo Agostinho. Muita paz.